Vídeo. Vamos à gravação da correção do exercício 6. No exercício eu tenho o seguinte: a umidade relativa do ar em uma determinada cidade foi medida das 6 horas da manhã de um dia até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Os dados obtidos estão representados pela função periódica abaixo. Então, essa função que me foi dada aqui, ó, tá? A expressão que descreve a variação da umidade do ar, tá? Que está aqui no eixo Y, tá? Dada em porcentagem, como função da hora do dia, dada pela variável t, é. Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou identificar aqui alguns valores, tá? Que dá para enxergar bem no gráfico. Então, aqui eu vou ter o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, o ponto D e o ponto E. Nesse caso aqui, nessa função, eu tenho duas possibilidades, tá? Ou essa função é seno ou ela é cosseno, tá bom? Esquece a resposta ali, tá? Como é que eu vou identificar se ela é seno ou cosseno? Bem, primeiro, o valor máximo da função, vamos olhar aqui no y, ó. O máximo é igual a 70, tá? Vou ter que fazer desse lado, galera, senão não vai dar para escrever, né? Então, aqui, ó, o máximo, eu sei que é igual a 70. O mínimo está aqui nessa direção. O mínimo é igual a 30. Então, o máximo 70, o mínimo 30, tá bom? Lembre-se que o valor médio, tá certo? É o meu A na função trigonométrica. Por quê? Se isso daqui é uma senoide, a minha função f de x, ela é igual a A mais B vezes seno ou cosseno, tá? Então, aqui eu vou colocar seno ou cosseno de m vezes x, tá bom? Poderia ter um mais n, mas lembre-se que adotar o n igual a zero torna a sua vida mais simples, tá bom? Então, essa daqui seria a estrutura básica da minha função. Só lembrando que no lugar do seno, eu poderia ter o cosseno, tá? Quem é o A? O A é o valor médio, tá? Então, esse cara aqui é o A. Como é que eu obtenho A? Eu posso somar o máximo e mínimo e dividir por 2. Ou então, eu posso observar aqui que o A é igual a 50, tá? O B é a distância, a amplitude entre o máximo e o mínimo. Esse cara aqui, ó, na verdade, ele é o módulo de B, porque o B pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, qual a minha distância dos 50 até os 70? É 20. Então, eu sei que o meu módulo de B é igual a 20. Então, eu sei que o B vai ser mais ou menos 20. Olhando para as alternativas, eu só tenho duas possibilidades onde o A é 50 e o B é 20. São elas a letra A e a letra C. Então, tem que ser uma delas, pessoal. Tá? Então, tanto na A quanto na C, eu tenho o A igual a 50, o B igual a 20. E em ambos os casos, o B é positivo. Então, eu já sei que na minha função f de x, eu vou ter 50 mais 20 vezes o seno de mx, tá certo? Ou eu vou ter a mesma função e no lugar do seno vai ser o cosseno, tá? Como é que eu vou descobrir isso daí? Simples, galera. Olha para as duas funções e vê o que muda de uma para outra, além do fato do seno e do cosseno. Muda o período, tá? Nessa função aqui, ó, na função A, o m é igual a 2π. O m é o valor que multiplica o x, que está relacionado ao período. Na outra função, é o π sobre 12. Então, eu vou ter que calcular isso daí. O que é o período? O período é a distância que eu ando em x. Então, o período nada mais é do que essa distância aqui, ó. É a distância que eu percorro para sair de um ponto na função e voltar no mesmo ponto. Então, eu saí do A, que era o valor máximo. Fui até o mínimo e voltei ao valor máximo. Qual é o período que eu tenho aqui? Se eu fui das 6 às 6, o meu período é de 24 horas, tá certo? Esse é o intervalo de tempo que eu tenho. Legal? Ó, olha aqui, ó, do 6 ao 12, 6, do 12 ao 18, 6, do 18 ao 0, 6, do 0 a 6, 6. Então, eu tenho 4 intervalos de 6 horas, eu tenho 24 horas. Então, eu sei que o meu período
é igual a 24. E como é que eu calculo o período em uma função trigonométrica? Se for seno ou cosseno, o período é 2π dividido pelo módulo de m. Então, o 2π dividido pelo módulo de m, nesse caso, tem que ser igual a 24. O que eu vou fazer aqui? Passo m multiplicando, passo 24 dividindo. Então, vai ficar 2π dividido por 24 é igual ao módulo de m. O máximo que eu posso fazer aqui é simplificar, dividindo 24 e o 12 por 2. 2 por 2 é 1, 24 por 2 é 12. Portanto, o meu m é igual a π sobre 12. E das duas alternativas que eu tenho, a única que tem o m igual a π sobre 12 é a letra C. Então, eu sei, tá, de todas essas informações aqui, ó, tirando tudo isso daqui, tá? Eu sei que a minha função f de x é igual, no lugar do A, 50, no lugar do B, o 20, e no lugar do m eu vou ter que usar o π sobre 2. A única possibilidade é que a função seja seno. Prontinho, pessoal. Tá feito aí o exercício. Ah, só que aqui não é x, né? Aqui, na verdade, é letra t, que eu estou calculando a função em relação a tempo, ele chamou a variável de t. Se colocasse x, não estaria errado, estaria um pouco incoerente com os dados do exercício, tá? Então, como a gente não quer cometer nenhuma incoerência, nós vamos utilizar a variável certa. Então, f de t é igual a essa expressão em função de t. Prontinho, pessoal. Agora sim está provado que a nossa resposta refere-se à letra C. Beleza? Valeu, pessoal!